E aí pessoal, tudo bem? No experimento de hoje, agora vai ser um experimento de ótica, tá um pouco mais sofisticado do que os últimos que a gente falou sobre mecânica. Então a nossa ideia é a gente medir a espessura de um fio de cabelo, ok? Então tá aqui meio borrado, mas espero que vocês consigam ver. E como é que a gente vai fazer a medida desse comprimento? Então como ele é muito pequeno, se não é apropriado você medir a espessura disso com régua, por exemplo, porque isso aqui está muito menor do que a incerteza da sua medição. Então você precisa de alguma coisa mais sofisticada. Então, a gente vai fazer uma medida óptica do comprimento dele, usando o efeito de difração de luz. O que você vai precisar então? Um laser, tá? Esse aqui é um laser mais forte, tá? Da cor verde. Se vocês fizerem o experimento em casa, sempre trabalhem, com seus olhos fora do plano em que o experimento acontece. Tudo bem? Então isso é bem importante para vocês não ficarem cegos, e se vocês ficarem cegos, não é culpa minha. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar o laser, e o laser vai passar através do fio de cabelo, ok? E pelo teorema de Babinet, o padrão de difração de um fio, ele é análogo a de uma fenda, simples, uma fenda retangular, da espessura do fio de cabelo. Então a gente vai passar pelo fio, ele vai difratar e a gente vai ter um anteparo que vai ser uma folha. Então aqui eu tenho o fio fixado e vou ligar o laser. E aí você projeta, Quanto mais distante você tiver do anteparo, melhor a sua precisão. Tudo bem? O espectro que você deve observar é algo como isso. Tá? Um centro bem luminoso e algumas franjas de difração. Tá bom? Ok? Então eu vou ter uma luz espalhada aqui de difração e eu vou riscar os pontos escuros. Ok? Então, riscando os pontos escuros, eu descrevo o padrão de difração. Escrevendo padrão, eu sei a espessura da fenda, ou do obstáculo que a luz passou, e então eu sei a espessura do fio de cabelo. Tudo bem? Então, isso é uma coisa um pouco mais sofisticada, Para isso, para fixar o fio. Lembra daquela régua furada? Então, eu usei ela, Peguei um fio de cabelo aqui da minha esposa, peguei um durex, fixei, e vou passar então o laser aqui pelo furo, que contém o fio de cabelo e observar a difração de luz, beleza? É fazer a marcação dos pontos escuros e medir aí a posição deles com a régua, ok? Então você define mais ou menos onde é que estão os pontos escuros, faz as medições e monta uma tabela relacionando o número da franja, tá? Pode ser um número arbitrário inteiro, com a posição dela na distância, ok? E aí então a gente vai fazer o gráfico, do n versus a posição. E qual que é a teoria que você usa para interpretar esses resultados? Vai ser basicamente o padrão de difração da luz atravessando uma fenda simples. Em particular, alguns vestibulares como o IME gostam bastante disso, Então basicamente você tem um ponto brilhante com a mesma intensidade que você teria sem a difração, e você vai com alguns mínimos e máximos secundários. Os mínimos estão equidistantes, então isso é a probabilidade que a gente usa. E basicamente a intensidade, ela é proporcional ao quadrado, de uma coisa que tem a cara seno alfa sobre alfa. Esse alfa não é bem um número, mas ele é um argumento, Ka sobre 2 seno θ. E esse seno θ, sim, ele é esse ângulo de difração que a gente pode medir. E como vocês perceberam, é um ângulo de poucos centímetros por metros, Então é um ângulo bem pequeno, então a gente pode usar a aproximação de ângulos pequenos. Então basicamente, começando essa intensidade, você iguala esse argumento, o seno disso tem que dar zero, então esse argumento aí é um múltiplo de π, Então é um nπ, n inteiro, e esse n é o índice, de cada franja que a gente atribuiu, e o seno θ você troca, Como é um ângulo pequeno, você pode trocar ele pela tangente ou pelo próprio ângulo. Em particular, você pega pela tangente, que é esse x que a gente mede, dividido pelo d inteiro, ok? Que é a largura da minha sala, no caso. Certo? Então, faz essa conta aí e basicamente você consegue deduzir, essa equação que deve aparecer por aqui, que o x, ele é um d lambda sobre a, então tem esse coeficiente linear, que é a inclinação do ângulo, vezes o n, que é o índice da minha franja, Então você mede várias posições e a gente vai medir então essa inclinação aqui, plotando os gráficos e traçando uma reta média.
Então você tem essa expressão para o slope, né, a inclinação do meia reta, mas você não está interessado dela. Você quer, na verdade, a largura, né, que chama de A, da fenda ou do fio de cabelo. Então inverte isso. Você tem então a largura do fio de cabelo em função da distância, né, que você mediu do laser ao anteparo, do lambda da converge que é dado pelo laser, tudo bem? Então se você olhar lá aqui no rótulozinho vai ter que ele tem 532 mais ou menos 10 nanômetros de comprimento de onda. E por último, né, sobre a inclinação. Aí você tem que converter de centímetro para metro, é importante não esquecer disso. Faz a conta. Eu encontrei aqui 0,092, né, ou seja, um pouco menos de 1/10 de milímetro. Certo? E aí você pode propagar as incertezas de cada uma individual dessas aí e propaga, então, eu achei então 3 milésimos de milímetro. Então, o resultado final que a gente tem, né, vamos colocar em micrômetros, né, 92 mais ou menos 3 micrômetros, tá bom? E essa parte de propagação de certezas, né, de plotar gráficos, de fazer gráficos, fazer eixos, né, colocar as unidades, então isso eu vou deixar para vocês exercitarem aí e correrem atrás de algum livro de física experimental, tudo bem? Então a minha ideia aqui é apresentar a ideia do experimento para vocês fazerem em casa. Um grande abraço e até mais!